Olá, sou o professor Luiz Carlos de Lima, candidato a vereador pelo PT, com Wagner Balieiro, candidato a prefeito. Quero trazer para o nosso debate questões que normalmente ficam escondidas e que não entram na discussão de uma eleição local. A pandemia do coronavírus mostra que a gente precisa discutir e debater esses temas. E quais são esses temas que a gente quer trazer? O primeiro, o planeta está mudando. A nossa vida está mudando. O nosso trabalho está mudando. E o que nós vamos legar para os nossos filhos será efeito, consequência das ações, das decisões que nós tomarmos nos próximos anos. Nós não temos muito mais tempo. Por isso, acho importante que a gente debata e discuta essas mudanças e as decisões que nós, enquanto cidadãos de São José, do Brasil e do mundo, que nós vamos escolher para o futuro e para o presente. A Revolução Industrial, ela trouxe um outro patamar para a humanidade. Com a Revolução Industrial, a humanidade saltou de 1 bilhão de habitantes em 1850 para 7 bilhões nos tempos atuais. Ou seja, em pouco mais de 150 anos, nós saltamos de 1 bilhão para 7 bilhões. Para você comparar, nós demoramos 1850 anos para chegar ao primeiro bilhão, saindo de 300 milhões na época de Cristo, o ano 1, para 1 bilhão em 1850. No entanto, essa revolução industrial que ocorreu por conta das mudanças científicas e tecnológicas, ela também tem é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo em que a média de vida das pessoas, ela saltou de 35 anos no século XIX para 75 anos nos tempos atuais. Ou seja, um grande ganho para a humanidade e para todas as pessoas. No entanto, ao mesmo tempo que nós temos gente que chega a 100 anos, nós temos ainda pessoas no Brasil que mal chegam a 55 anos. Então, a riqueza, ela não foi assimilada por igual por todas as pessoas. Por outro lado também, a gente vê que a Revolução Industrial, as fábricas, o novo modo de vida aumentou muito a degradação da natureza. E essa denúncia é feita por ninguém menos do que o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, em que ele fala da importância do cuidado com a casa comum. E essas transformações que o planeta está passando, elas exigem uma resposta imediata, pois do contrário, nós legaremos um mundo muito pior do que nós recebemos para os nossos filhos e netos. As condições de vida do planeta, de acordo com os cientistas, poderão ficar extremamente hostis à vida humana. A eleição de líderes negacionistas desse problema que a gente está vivendo, como Donald Trump e Jair Bolsonaro no Brasil, acrescentaram um elemento ainda mais imprevisível para essas transformações que o planeta está passando e que vão afetar a vida nas cidades, porque é nas cidades que a gente vive. A gente não vive em um ambiente etéreo, mas vive na concretude das cidades, onde nós vivemos, realizamos nossos sonhos, trabalhamos e criamos nossos filhos. Além das mudanças climáticas, nós vivemos um tempo em que há uma verdadeira revolução na forma de organizar a nossa vida, na forma de organizar a produção de mercadorias, os serviços e o comércio. Aos poucos, os robôs, a inteligência artificial estão substituindo as pessoas nas atividades manuais. Por exemplo, nos anos 1990, nós tínhamos 62 mil trabalhadores nas indústrias metalúrgicas. Hoje, esse número mal chega a 40 mil. E veja que naquela época, a cidade tinha 400 mil habitantes. Hoje, são mais de 700 mil. Vira e mexe, existe a discussão
da eliminação da função do cobrador de ônibus, porque a bilhetagem eletrônica permite a supressão dessa função. Então, a gente tem que decidir que tipo de sociedade nós queremos. Nós queremos uma sociedade em que as pessoas não tenham ocupação e não tenham como ganhar a vida? Então, essa é uma discussão importante, porque gradualmente o avanço tecnológico e dos novos softwares, dos novos aplicativos farão com que a nossa economia gire cada vez mais no mundo virtual, no mundo da internet. Os bancos eram grandes nos anos 80 e 90. Hoje são pequenas agências em que a gente quase não precisa ir, exceto para sacar dinheiro. São José dos Campos é uma cidade privilegiada, porque aqui nós temos os grandes institutos de tecnologia, o ITA, o INPE, que são formadores de profissionais, de pessoas capazes de antever o futuro. E nós temos ainda condições de preparar esse futuro, para evitar que a gente tenha um grande número de desempregados em nossa sociedade. Então, como proposta, o que nós podemos fazer com isso? Então, a gente precisa, como cidade, escolher algumas coisas. Eu defendo que a cidade escolha ter sempre um cobrador de ônibus. Porque a discussão hoje da questão tecnológica é com o cobrador, mas daqui a pouco vai ser com o motorista. As empresas de tecnologia já desenvolvem veículos autônomos. Então, em algum momento, a gente vai ter a possibilidade de ter o ônibus sem motorista e sem cobrador. E nós queremos isso? Pelo menos durante esse período, eu defendo que a gente escolha não ter, para garantir que o cobrador e o motorista de ônibus tenham seu emprego. E essa discussão, ela também afeta até o professor na sala de aula, porque o avanço das tecnologias de comunicação e de informação pode gerar a tentação de que alguns lugares queiram substituir os professores pelo ensino à distância. E nada é mais importante do que a relação entre aluno e professor. E esse mesmo raciocínio se aplica à medicina. Então, a gente tem que fazer escolhas. E as escolhas não podem ser feitas pelas corporações, mas as escolhas são feitas pela política, pela sociedade. E a sociedade se representa na política. Então, defendo a criação de um fórum regional de mitigação das mudanças climáticas e tecnológicas, em que a gente entenda essas mudanças, essas transformações que estão acontecendo e formule políticas para que as pessoas vivam bem e vivam com segurança, garantindo o seu sustento e a sua vida. Talvez a gente tenha que pensar na criação de um fundo municipal de cidadania, garantindo uma renda cidadã para momentos como nós vivemos hoje, da pandemia. Porque as pessoas de classe média e classe alta puderam fazer isolamento, mas os trabalhadores não. Porque se o trabalhador não saísse para ganhar o seu pão, ele não tinha que comer e escolher entre morrer de fome ou morrer pelo coronavírus. Esse é um dilema que o trabalhador não pode ter. Então, defendo que a gente crie um fundo municipal de cidadania, que seria o embrião futuro de uma renda básica de cidadania, porque em algum momento nós poderemos chegar ao ponto em que as ocupações se tornarão cada vez mais raras. Então, a gente precisa fazer uma transição para essa nova sociedade. A pandemia do coronavírus mostrou a importância de um sistema público de saúde como nós temos o SUS. Então, é um sistema que nós temos que fortalecer e resolver os problemas, preservando os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, que são extremamente importantes para garantir esse atendimento adequado à população. Então, unidades de saúde básicas, médico da família, são hospitais de retaguarda, hospitais de emergência, são fundamentais para o atendimento adequado à população. Especialmente no momento que nós vivemos, em que muita gente teve que migrar para o SUS
por conta do desemprego e da precarização das relações de trabalho. A educação é o pilar da nova sociedade. Se nós queremos transformar o mundo, se nós queremos garantir que a vida permaneça no nosso planeta, nós temos que fortalecer a educação, nós temos que fortalecer o conhecimento científico. Por isso, é importante e fundamental garantir a autonomia dos professores, a liberdade de cátedra, a autonomia das escolas e tratar a educação não como gasto, mas como investimento. E em São José, a gente ainda tem um problema adicional, que é a situação dos professores eventuais. Esses profissionais, na pandemia, ficaram numa situação muito difícil. Então nós precisamos resolver esse problema. Nós temos que garantir direitos trabalhistas a essas pessoas. Não podemos trazer a uberização para dentro do processo de ensino-aprendizagem. Nós temos que garantir dignidade aos profissionais da educação. Os idosos se tornarão gradativamente uma grande quantidade de pessoas. E as famílias hoje são diferentes. Antigamente nós tínhamos famílias com 10, 12, 9 pessoas. Hoje em dia, as famílias são pequenas, são 2 ou 3 irmãos. Em pouco tempo nós teremos uma maioria da população acima de 50 anos. Nós temos que ter políticas para chegar a esse momento. A cidade tem que se preparar para isso. E se não fizermos, não tomarmos as decisões agora, quando chegar essa hora, a cidade se transforma num caos. E a qualidade de vida cai em demasia. Então, essas são algumas das propostas que a gente quer trazer para a discussão. Mas nós queremos que as universidades participem. Nós queremos que as universidades, que os institutos de pesquisa tenham uma atuação de preparar a cidade, de conceber novas políticas, de olhar para frente. São José foi uma cidade importante no passado, é uma cidade importante hoje, mas nós temos que olhar para a cidade do futuro. E a cidade do futuro tem que garantir a qualidade de vida para todos os seus cidadãos. Uma cidade inclusiva e democrática.